Ralph Richardson e Muriel Hewitt formavam um feliz casal. Os dois eram atores famosos e reconhecidos nos teatros de Londres. Haviam se casado em 1924, ele com 22 anos e ela com 17. E realmente foi um casamento feliz, ao que tudo indica. Mas apenas durante 3 anos. Em meados de 1927, Muriel começou a se queixar de fortes dores de cabeça, irritação na garganta, tinha alguns momentos de febre e depois começou a se sentir sonolenta o dia todo, todos os dias, até que ela começou a ser vencida por esse sono. Dormia 15, 18 horas seguidas. Depois passou a dormir por 3 dias seguidos e só acordava com muita dificuldade por outras pessoas. E acordada era só comer, usar o banheiro e tomar um banho para dormir mais pelos próximos dias. O que deixou não apenas o médico de Muriel em Londres muito intrigado, mas os outros médicos do mundo inteiro, é que essa doença era considerada uma doença muito rara. Mas por algum motivo, nessa época, a doença do sono, de uma vez só ao redor do mundo, afetou mais de 1 milhão de pessoas. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a epidemia da doença do sono. A epidemia de uma doença para a qual até hoje não temos explicação. Não sabemos explicar por que a doença acontece e muito menos como ela se espalhou tanto pela Europa e pelos Estados Unidos, sendo que era considerada uma doença extremamente rara, terminando assim a afetar mais de 1 milhão de pessoas. O caso de Muriel aconteceu em 1927, só que toda essa epidemia começou de verdade em 1915. Em 1915, a Primeira Guerra Mundial estava a todo vapor. Alguns soldados foram afetados e, com isso, os médicos e cientistas durante alguns meses chegaram a acreditar que os horrores da guerra, as cenas fortes, impactavam de forma tão grande os cérebros dos soldados que eles geravam algum tipo de trauma. Mas não demorou muito para essa teoria cair por terra. Logo, camponeses isolados disso tudo também começaram a dormir e não despertar mais. E mesmo muitos anos depois da guerra acabar, pessoas que não tiveram muito contato com ela ainda geravam os sintomas. A doença do sono se tornou um problema grave no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E assim, finalmente recebeu um nome científico e os estudos começaram a ser feitos. A popularmente conhecida como doença do sono recebeu o nome de encefalite letárgica. Haviam tantas pessoas sofrendo por isso que alguns hospitais começaram a se adaptar para receber apenas esse tipo de paciente. Imagino que vocês devam estar se perguntando o que aconteceu, afinal de contas, com a Muriel. É simples. Ela passou o resto da vida dormindo. A cada vez que alguém a acordava, ela parecia ter perdido mais a consciência. Não se lembrava das coisas, não se lembrava das pessoas. E nos raros momentos onde ela lembrava e reconhecia tudo à sua volta, de qualquer forma, o sono era muito forte e em alguns minutos ela voltava a dormir. Constantemente, Muriel recebia visitas de Ralph, que nunca a abandonou. Mas isso não foi o suficiente. Ela morreu com 35 anos no hospital, ou seja, passou 15 anos de sua vida dormindo e morreu assim. Consequentemente, alguns médicos começaram a se especializar só nessa doença também. É o caso de Konstantin von Economo. Por mais que a causa dessa doença e dessa epidemia nunca tenha sido descoberta, esse médico foi o responsável por fazer observações bem interessantes e importantes.
tanto que a doença recebeu um terceiro nome, digamos assim. Ela também é conhecida como Síndrome de von Economo. Von Economo, em seus estudos e descrições, observou que a doença parecia ter estágios, evoluía aos poucos. Os primeiros sintomas eram coisas mais simples, como dor de cabeça, irritação na garganta, febre ou visão embaçada. Depois, a pessoa podia apresentar diversos sintomas diferentes e isso iria variar muito entre cada indivíduo. Perda da capacidade de falar, paralisação de algumas partes do corpo, delírios e alucinações, surtos de sonambulismo e até mesmo psicose. Por fim, finalmente vinha o sono, um sono incontrolável que levava a uma espécie de letargia sem fim. A pessoa dormia e não acordava para responder às outras necessidades do corpo, como se alimentar, por exemplo. E sim, é isso mesmo que vocês entenderam. Se ninguém desse um jeito de acordar essa pessoa, ela simplesmente iria dormir até a morte. A epidemia dessa doença durou cerca de 11 anos. Durante esses 11 anos, os médicos do mundo todo tentaram obter respostas, causas, curas, mas não obtiveram nenhum sucesso, nenhuma resposta concreta. E assim como a epidemia do sono surgiu de repente, ela desapareceu de repente. Algumas pessoas foram acordando aos poucos com o decorrer dos anos e as outras simplesmente dormiram mesmo, até a morte. A doença voltou a ser rara, ou seja, existem apenas hoje em dia poucos casos dispersos pelo mundo. Os médicos e cientistas têm várias teorias. Alguns afirmam que uma bactéria que inflama a garganta de um ser humano desperta no nosso corpo uma reação de defesa que acaba nos sabotando em vez de nos proteger. Outros afirmam que de alguma forma a guerra, seus traumas e suas heranças despertaram no mundo naquela época, mais uma vez de alguma forma, essa epidemia. Mas como eu disse, tudo isso são só teorias, e outros preferem não dar nenhuma resposta antecipada. E resumindo e encerrando o nosso vídeo, uma epidemia da doença do sono se espalhou ao redor do mundo entre 1915 e 1926. Entre as mais de 1 milhão de pessoas que foram afetadas, cerca da metade delas acabaram dormindo até a morte. E até hoje, não só a doença não tem explicação, como também a origem da epidemia. E por isso, talvez a epidemia da doença do sono seja um dos maiores mistérios que a humanidade possui. É isso, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gosta do conteúdo aqui do canal, dá uma olhada na minha campanha do Apoia-se. O YouTube não é muito receptivo com esse tipo de conteúdo, nem todos os meus vídeos são monetizados e todas as pesquisas, construção de texto, edição, tudo dá bastante trabalho. Então se você quiser me ajudar a manter o canal, passa lá no Apoia-se. A existência desse canal não seria mais possível sem a ajuda dos apoiadores. E de quebra, você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e fui!